Boa noite, bem-vindos à primeira sessão clínica do ano de 2024 da Praxis Lacaniana. Eu sou Cláudia Pitanga, responsável pela Secretaria de Sessão Clínica. A sessão clínica é uma atividade que compõe o ensino e a transmissão da psicanálise na escola, que tem a intenção de elucidar, através de exposições e discussões clínicas, as articulações conceituais que atravessam a prática psicanalítica. Neste ano, a Comissão de Sessão Clínica optou por trazer filmes e séries, tomando a arte cinematográfica como via de expressão do inconsciente estruturado como uma linguagem, para discutir e propor uma leitura e interpretação à luz da psicanálise de Freud e Lacan. Hoje iremos discutir o filme de Almodóvar, Julieta. Antes de iniciarmos, gostaria de dizer que a Secretaria de Sessão Clínica tem uma comissão que são de membros da escola, compostos por Antônia Portela, Cássia Fontes, Edmeia Roque, Iaci Pádua, Isabel Considera e Manuela Fernandes. Eu vou fazer uma pequena apresentação do filme, com algumas pontuações de passagens do filme, e depois nós vamos fazer 3 articulações que nós escolhemos com 3 colegas que vão trabalhar com a gente. Julieta é um filme de drama espanhol de 2016, dirigido e escrito por Pedro Almodóvar, inspirado em 3 contos da premiada escritora canadense Alice Munro, que estão no livro Runaway, Fugitiva, de 2004, que serviu de roteiro para o filme. Os 3 contos são Ocasião, eles são traduzidos, podem ser traduzidos dessa forma, Em Breve e Silêncio. A obra marca a 20ª produção de Almodóvar, estrelada por Emma Suárez, que faz a Julieta mais velha, e Adriana Ugarte, a que faz a Julieta mais jovem. O filme começa com Julieta mais velha desmontando seu apartamento para se mudar para Portugal com seu namorado Lourenço. Ela tinha deixado para trás os vestígios da existência de sua vida passada, a qual não revelara a ele. Porém, ela tem um encontro perturbador com Bea, amiga de sua filha, Antia, que lhe trouxe notícias dela. Sua filha já era mãe de 3 filhos e estava fazendo compras no lago. Após esse encontro, algo se agita em Julieta. Ela entra em contato com suas reminiscências. Busca objetos, procura colar uma fotografia rasgada. Desiste de se mudar para Portugal com Lourenço e retorna ao antigo apartamento onde vivia com a filha, onde ela poderia ser encontrada. Ela se põe a escrever uma carta à filha e, na medida em que ela escreve, é-nos apresentado a trama de suas histórias. O filme volta a um tempo passado em que Julieta viajava de trem. Alguns acontecimentos mobilizam Julieta. Ela fitava distraidamente a janela do trem quando avistou um alce correndo junto ao trem. Ela fica absorvida com a beleza da cena. Logo depois, um homem mais velho senta-se em frente a ela e pede para conversar. Ela recusa. Ela se afasta e conhece um outro homem chamado Shoam. Algo bate no trem em movimento, e a princípio ela pensa ser o alce que colidiu com o trem. Depois ela vê que se trata do homem que ela não quis conversar. Ele cometeu suicídio. Ela tem uma noite com Shoam, porém paira uma culpa em Julieta por não ter dado atenção ao homem. O tempo passa e Julieta recebe uma carta de Shoam. Ela sai de Madrid e vai ao seu encontro. Ele não está, mas ela é recebida por Maria, que cuidava da casa em frente ao mar. Ela fica sabendo por Maria que a mulher de Shoam, que tinha uma grave doença, havia morrido. Julieta e Shoam passam a viver juntos.
Ela conta para Ava, a amiga de Shoa, que veio grávida de Madrid. 13 anos se passam. Eles têm uma filha chamada Antia. Antia vai para a colônia de férias. Maria conta a Julieta que, na sua ausência, quando ela foi ver o seu pai, Shoa esteve com Ava. Surge uma tensão entre Julieta e Shoa. Ela sai de casa e ele diz que vai sair para pescar. Mais tarde, forma-se uma tormenta e ele morre. Enquanto isso, Antia conhece Béa na colônia de férias e inicia com ela uma relação muito próxima. Julieta vai a Madrid encontrar com Antia, que estava com a família de Béa, e conta para a filha que o pai havia morrido. Após a morte de Shoan, Julieta fica em estado letárgico, passando a ser cuidada pela filha e por Béa, não se dando conta do que se passava à sua volta, não percebendo também o que se passava nem com ela, nem com a tia e Béa. O desaparecimento da sua filha se dá na seguinte circunstância. A tia tinha já 18 anos, ela deixa a mãe e vai para um retiro espiritual. Estava combinado que 3 meses depois, Julieta buscaria. Julieta então vai ao local combinado, na data combinada, porém a tia não estava mais lá. Foi-lhe dito que a tia não queria encontrá-la. Ela procura pela filha em vão e começa a perceber que sabe muito pouco sobre ela. Anos se passaram de ausência e falta de notícias da filha e em que Julieta espera e procura por ela, até que tomou a decisão de não mais procurá-la e de apagar qualquer vestígio de sua existência. Foram os encontros com Bé que a pôs em movimento e a escrever uma carta à filha. Soube por Bé que ela e Antia eram muito mais do que amigas. Julieta vai ao hospital ver Ava, que estava doente. Lá ela sabe que, anos atrás, quando Antia esteve na cidade onde moravam para vender a casa, Maria contou a Antia o que houve no dia da morte de Shoan, que eles tinham discutido por causa de Ava e que Antia culpava a todas. Julieta se espanta porque isso nunca tinha sido falado por Antia. O filme chega ao final com Julieta recebendo uma carta da filha com o seu endereço, contando sobre a morte do seu filho mais velho, que morreu tragicamente por afogamento. Na carta, ela diz que pensou em como ela deve ter ficado com seu desaparecimento. O filme termina com Julieta e o namorado indo ao encontro de Antia. Almodóvar, na sua genialidade, nos entrega um filme perturbador, em que ele extrai dos contos originais de Alice Munro a sua interpretação e a sua leitura, em que ele afirma a sua posição peculiar de cineasta, tendo algo de psicanalista, pois Almodóvar nos revela os vestígios do retorno do reprimido, pelos sinais que retornam a despeito do sujeito, causando inibição, sintoma e angústia, como o encontro do reprimido em termos do sexo e da morte. Trata-se de uma trama que traz elementos da mitologia grega na composição dos personagens, como Ulisses, por exemplo, mas principalmente aspectos relacionados ao feminino e à maternidade, ao luto e à depressão e à melancolia, sendo um convite à leitura pela psicanálise. Desse modo, algumas questões se colocaram para mim, né, para as discussões que nós tivemos. O que se passou com Julieta ao perder Shoa? O que se passou quando Julieta deixa de ir a Portugal, mudando o modo como vinha conduzindo a sua vida? O que falha aí? O que se passava nessa relação mãe-filha? Podemos dizer que a culpa, desde o evento do trem,
impediu-a de anotar as perdas no tempo nesses encontros com o real? Que função as cartas poderiam ter tido nessas relações, nessas economias, né? Bom, vamos agora, né, apresentar algumas articulações a partir de alguns eixos que escolhemos para trabalhar. Então, vamos iniciar com Manuela Fernandes, que vai trabalhar a diferença entre melancolia e o trabalho de luto, a letargia e a colagem no outro. Então, eu vou passar a palavra para a Manuela. Boa noite, vocês me escutam bem? Sim, Manuela. Então vamos lá. Quando a morte ou desaparecimento da pessoa que amam atingem Julieta e Antia, elas reproduzem uma nova morte por meio do silêncio e do afastamento. A passagem do passivo, de quem sofre um trauma emocional, ao ativo, no caso delas, não se faz por meio da palavra, da verbalização, mas por uma recusa a esta, por meio da fuga. Julieta, ainda jovem, se afasta dos pais. Sua mãe, gravemente enferma, e seu pai, buscando numa nova relação, algum sentido para a vida. O que me parece não ser tolerado por Julieta. Nos poucos momentos de retorno a essa casa, né, a casa dos pais, Julieta não esconde seu incômodo em relação aos movimentos do seu pai em relançar seu interesse pela vida. Julieta encontra seu amor, Sean, num trem, local onde ela também experimenta pela primeira vez essa paixão. E também, nesse mesmo trem, teve seu encontro com um homem depressivo que vem a se suicidar nessa mesma noite. Sean, um homem casado, com uma esposa gravemente enferma, e o senhor do trem depressivo que tenta iniciar uma conversa com Julieta sem sucesso. Ambos cenários parecem estimular e fortalecer o sentimento de culpa da personagem. Tempos depois, indo ao encontro de Sean, escuta de Maria, governanta, algo sobre sua amante, amiga, Ava. Nesses pontos de enigma e angústia, pouco ou nenhuma palavra é dita por Julieta. Seja diante das letras que ela vê na tatuagem do marido, a letra J e a letra A, que eu não sei se seria Julieta e Antia, né, a filha, ou Julieta e Ava, seja diante da insinuação de Maria sobre, na ausência de Julieta, encontro de Sean com Ava, né, pouco ou nada é dito. Nesse ponto, a palavra não vem em socorro. Sean se lança no mar, na tempestade, e Julieta cai em depressão. Caída e sendo cuidada pela filha Antia e pela amiga, par amoroso da filha, Bea. Julieta, mais uma vez, não encontra recursos simbólicos pela via da fala para dizer da dor e da culpa. Antia dá suporte ou se faz suporte para a mãe, e também não diz, fala, coloca palavras nesse ponto de luto, da dor, da perda do pai, o qual envolve dor e culpa dirigida à mãe, à amante do pai, Ava, e a ela mesma, Antia. Bea, que é amiga, né, e par amoroso, entraria como esse suporte para Antia, lugar de suporte que aos poucos se torna insuportável para Bea, assim como se torna insuportável para Antia seguir se fazendo suporte para a mãe caída. Palavras seguem escassas, restam atos de cortes, mas não cortes simbólicos, mas sim cortes no real. Bea se vê tendo que se afastar, indo para os Estados Unidos, num ponto onde a relação com Antia se torna insuportável. Antia aí faz corte com a mãe depressiva pela via da fuga, some, desaparece. Freud, no seu texto Luto e Melancolia, fazendo uma diferença entre luto e melancolia, vai nos dizer que no luto é o mundo que se tornou pobre e vazio. Na melancolia é o próprio eu. Esse texto evidencia a dimensão narcísica do eu e a complexidade da relação com o outro. O melancólico debate-se em seu sofrimento com um outro a quem ama, amou ou deveria amar. Se o objeto frustra,
há um retorno da libido em direção ao eu, que se manifesta no ensimesmamento, na pouca comunicabilidade do sujeito. Há um retorno à identificação narcísica originária. Assim, decorrente dessa dificuldade na relação com o outro, no investimento libidinal do objeto, temos, por um lado, uma regressão ao narcisismo e, por outro, uma volta à etapa do sadismo, diz Freud. O que se passa com o melancólico? Ele pergunta. Freud vai falar de um buraco na esfera psíquica, de uma perda sem referência, pois se sabe que houve perda, porém se ignora o que foi perdido. Refere-se à incorporação do objeto perdido, estabelece um paralelo com o luto, situando então o melancólico como um enlutado na vida, e conclui que a neurose narcisista decorre de conflitos entre o eu e seus ideais, entre um supereu cruel e um eu frágil. Lacan segue nessa direção e elabora uma teoria do luto. Apresenta-nos um momento teórico, o estadio do espelho, que nos permite ampliar a compreensão do processo de constituição do eu. Aprofunda a noção de perda do objeto e constrói um novo conceito, que é o objeto A. O melancólico identifica-se a esse objeto resto de uma operação de constituição do sujeito, o que nos abre o caminho para a fragilidade do desejo na melancolia, mas não sua inexistência, como na psicose. O sujeito deseja o que lhe falta, não havendo falta, não há desejo. Nesse ponto de dor, silêncio e culpa, podemos pensar que as cartas escritas e endereçadas ao outro abrem novas possibilidades num ponto onde o sentimento de culpa as assola? A carta de Shawn a Julieta possibilita o reencontro dos dois, uma reaproximação. As cartas de Julieta dirigidas à Antia possibilitam que ela conte sua história, possibilitam que ela, Julieta, diga dos pontos onde foi afetada pelas suas escolhas. E a carta de Antia à mãe possibilita o reencontro de ambas após mais de uma década. A morte de Shawn, pai, a dor e a culpa causam letargia e colagem no outro, Julieta e Antia, Antia e Bea, e também as afasta. A morte de Shawn, filho de Antia, possibilita uma reaproximação? Morte, dor, culpa, amor? Trouxe essas questões presentes para a gente discutir. Obrigada, Manuela. Eu vou passar a palavra, então, para Cássia Fontes, que vai. O título da sua fala é Uma Janela para o Tempo entre Duas Cartas. Estão me ouvindo? Sim. Então, o título é esse, né? Uma janela para o tempo entre duas cartas. E, ao iniciar a elaboração desse texto, me lembrei de Lacan, que, ao falar de Hamlet, afirma que não estamos longe da clínica, mas que estamos em cheio nela. Interroguei-me se seria possível, a partir de alguns elementos do filme, de alguns acontecimentos dessa história, fazermos algumas anotações do que podemos encontrar em um percurso de análise, de alguns movimentos que possam acontecer na clínica. Também interroguei se Almodóvar, como Cláudia disse, tem um quê de psicanalista, possibilitou que sua personagem fizesse, no último momento, um movimento na direção de um amor diferenciado pela via do sujeito, abrindo um espaço ao lugar do desejo. Nesse sentido, talvez possamos falar de Julieta como uma condensação, uma composição de mulheres, de sujeitos, que diz do desejo, do amor e do encontro com o real. Será possível, a partir deste filme, fazermos. Ah, não, isso aqui eu já falei, desculpa, estou repetindo. No filme, as palavras são, sob certo sentido, econômicas e, em alguns momentos, até escassas.
Ao dar uma entrevista sobre o filme, Almodóvar afirma que, embora ele goste muito dos melodramas, ele queria um drama seco e, e que lutou muito com as lágrimas das atrizes, dizendo a elas que não queria lágrimas, mas somente abatimento. Ao elogiar a escritora, ele declara que em suas histórias a dor não se expressa, que a ela interessa o silencioso e o silenciado, as pessoas que escolhem não escolher, os que vivem à margem, os que abandonam e os que perdem. No filme, dois aspectos se destacaram de início para mim. Inicialmente, as linhas entrecruzadas do tempo, com as quais me animei a fazer algumas contas sobre o tempo, que nem sempre deram certo, para localizar os quandos nos filmes, porque o filme é cheio de lacunas e passagens do tempo não muito bem especificadas. E depois percebi isso, né, que as lacunas, os silêncios, as ausências nas passagens do tempo eram saltos programados. Alguns encontros com o real, em seu deparamento com o impossível, também deixaram sua marca. A cena de quando a Antia vai ao acampamento, logo depois que ela vai embora, aos 18 anos, do qual ela não retorna, na porta por onde ela sai, Julieta se depara com a imagem do homem do trem, do Choan e da própria Antia, perdas das quais, muitos anos depois, ainda é possível verificar que não houve atravessamento do luto. Penso se é possível tomar alguns aspectos desse filme como, como acontecimentos que se passam na análise, que eu já falei, a partir desses encontros com o real, inicialmente por uma impossibilidade, por perdas carregadas de culpa, por amores que ignoram o desejo como lugar do sujeito, como o amor de Julieta pela Antia e provavelmente como um amor da Antia pela Beatriz, porque a Beatriz diz que vai para os Estados Unidos para fugir da Antia. Repetições que poderiam ser revistas, anotadas, atravessadas, mas não o são, e ficam ali alimentando e dando continuidade ao sono subjetivo da Julieta. Pensar a questão do amor no filme tornou-se necessário para mim após me deparar com a letra da música de conclusão do filme. Não sei se vocês tiveram atenção a ela. É uma música mexicana de 1958, do cantor e compositor Cuco Sanches. E a letra diz o seguinte: se você não for embora, eu te darei minha vida. Se você não for embora, vai saber quem sou. Você terá o que poucas pessoas, algo muito seu e muito, muito amor. Quanto eu daria para ver você mais uma vez, amor do meu carinho, que é um termo em espanhol que eu não sei direito qual a tradução em português. Por Deus, se você for embora, você vai me fazer chorar como quando eu era criança. Se você for embora, meu mundo vai acabar. O mundo onde só você mora. Não quero que você vá. Não vá, porque se você for, neste mesmo momento eu morro. Essa letra me chamou a atenção, pois sua carta é endereçada, a carta que ela começa a escrever é endereçada à Antia, mas vemos que, na verdade, ela escreve para si mesma. Essa carta parece trazer uma possibilidade de que algo, em algum momento, possa ser atravessado. Traz algo de sua história em relação a essas perdas e esses lutos não elaborados para serem revistos. Em relação ao amor, a Julieta escreve: a sua ausência é a beleza da minha vida e também sua destruição. Quando um ex-drogadito, após anos limpo, recai uma única vez, é fatal. Me abstive de você por muitos anos, mas cometi o erro de recair na esperança de te encontrar ou de saber de você. Essa esperança absurda devorou a base fraca sobre a qual construí minha nova vida. Já não me resta nada,
Só existe você. Sua ausência enche minha vida por completo e a destrói. Nos primeiros anos em que a tia vai ao acampamento e não retorna, ela ainda compra um bolo de aniversário, que joga no lixo. Acho que por uns 2 ou 3 anos ela faz isso. Mas depois de alguns anos ela desiste e resolve apagar a Antia de sua vida. Vai para outro apartamento sem qualquer lembrança da Antia, guardando apenas a foto rasgada que colou ao começar a escrever a carta. Destaco nesta carta esse texto que fala desse amor mortal para o sujeito. Lacan já dizia, no Seminário 1, ao ler Freud, que o amor é um fenômeno que se passa ao nível do imaginário e que provoca uma verdadeira subducção do simbólico, uma espécie de anulação, de perturbação da função do ideal do eu. Ele ilustra a psicologia do amor com Werder, um personagem de Goethe, isso até mencionei na aula de quarta-feira, que, em uma coincidência do objeto com a imagem fundamental, se apaixona em um amor à primeira vista por Lotte ao vê-la ninar maternalmente uma criança. Essa coincidência é o que desencadeia sua ligação mortal. Afirma que no amor é o seu próprio eu que se ama, é o seu próprio eu realizado ao nível imaginário. Parece, desde o homem no trem, com quem Julieta não quis conversar e que acaba se suicidando, com a morte de Schoan e até o abandono ao qual Antia a submeteu, Julieta parece dormir. Algo relativo ao tempo não se move, mesmo que o tempo passe em anos. Uma bela adormecida seria ela? Nada parece ser suficiente para acordá-la de seu sono de perda e culpa, no qual, desde o trem, perdeu-se de si. Embora as linhas entrecortadas do tempo a surpreendam a todo instante, podendo despertá-la de seu sono interno, ao qual está submetida por essa dor e por essa perda, não o fazem, no entanto. O acidente do real, como Lacan usa esse termo, do impossível, não se inscreve, não emerge, não é registrado. Fica como um encontro faltoso que não se anota, mas se perde. Nesse sentido, acrescento, para concluir, que poderia haver alguma possibilidade de entrada de algo diferente se pensarmos que algo do real possa ser anotado, o que somente acontece com o atropelamento que, em conjunção, entra numa conjunção, por conta ali da proximidade do tempo, com o recebimento da carta da Antia, dessa vez com o endereço, abrindo uma possibilidade distinta neste momento. Diz-lhe Antia nessa carta que está louca de dor, referindo-se à morte do filho, e que nesses momentos, os piores de sua vida, pensa nela. Diz que agora entende o que ela deve ter sofrido quando ela desapareceu e que ninguém que não sofreu isso pode imaginar. É digno de nota que, quando ela diz que a filha não a convidou, Lorenzo, que a acompanha, responde, mas ela deixou o endereço. O filme termina com Julieta falando: não quero pedir nenhuma explicação, mas apenas ficar ao lado dela. Então, a minha pergunta é: será que essa fala e a inclusão de Lorenzo nos acontecimentos de sua vida, nesse momento, né, porque ele fica perseguindo ela, olhando ela, por onde ela anda o tempo todo do filme, será que isso pode indicar uma mudança de posição desse sujeito em relação ao amor? Eu acho que essa pergunta que fica que deu para fazer. Obrigada, Cássia. Então, vamos passar para a última fala, que é de Edmeia Roque, o que as relações entre os personagens femininos nos dizem sobre desamparo, morte e sexualidade. Edmeia, está fechado o seu áudio. Boa noite.
Primeiro eu quero agradecer a Manuela e a Cássia, né, pelos trabalhos e pelas articulações, gostei demais. E interessante que já de início eu quero dizer que já tem uma via percorrida por Manuela e Cássia e que também se aproxima muito do que eu escrevi, né? E interessante que nós não nos falamos, né, sobre os trabalhos. Então, eu vou iniciar, né, com o seguinte. Nas diferentes leituras que fiz para falar um pouco com vocês sobre essa obra impecável de Pedro Almodóvar, que traz mais uma vez no seu roteiro de cenas e falas os aspectos profundos do feminino, encontrei uma frase que me provocou na escrita da minha fala. É a seguinte: um tecido vermelho pulsante, volátil, que enche a tela, suave em seu movimento, que sugere a intimidade do feminino desejante, a sensualidade e as entranhas da dor marcada pelo sangue, pela paixão e pelos afetos. Assim começa o filme. Os personagens femininos na trama que percorre a história de Julieta, a protagonista, são sua mãe, Sara, carregando no olhar a tristeza frente ao esquecimento causado pela doença, o enclausuramento e o marido envolvido com sua cuidadora. Antia, sua filha, com sua ausência sempre presente. A amiga Bea, cúmplices até que se perdem. Ana, a esposa em coma. Marian, um feminino amargo, invejoso e territorial. E Ava, que comparece em momentos importantes, fazendo um elo entre Shoa, Julieta e Antia. Uma curiosidade é que o título inicial para esse filme seria Silêncio, traço que percorre toda a obra do cineasta e que, no texto de Freud, o tema dos três escrínios, surge em relação às três irmãs a serem escolhidas e as peculiaridades da terceira como concentradas em sua mudez, onde a psicanálise nos dirá que nos sonhos a mudez é uma representação comum da morte, tal como Freud situa em Afrodite, Cordélia e Portia a palidez do chumbo e a mudez, especialmente o ama e cala de Cordélia, a terceira filha representando a morte. Nessa película, o silêncio mudo percorre algo que não se fala, que fica escondido, que às vezes emerge numa fala acusatória, como profere Marian ao desferir golpes em direção a Julieta, com suas revelações e ameaças de repetição de um destino semelhante ao de Ana, esposa morta de Chuan, e sua relação com Ava, que é ao mesmo tempo amiga de infância e amante. Julieta carrega o peso de suas perdas, culpa e luto, representado na cena em que a falta de atenção dada ao homem de suéter preto no vagão do trem e que se suicida, ao dirigir-lhe a palavra, o que ele encontra é a sua recusa. Julieta não quer falar. A perda inesperada de Chuan, após uma discussão provocada pelas falas cortantes de Marian em relação aos encontros de Chuan com Ava, na sua ausência, enquanto ela visitava os pais. E a partida voluntária e não avisada de Antia, sugerida pela mulher do retiro como consequência do desespero em que chegou lá, dirigindo uma fala a Julieta, questionando o fato de nunca ter percebido a condição de desamparo em que se encontrava a filha. Desta forma, Julieta verifica mais uma vez que lhe falta recursos a partir da trágica perda de Chuan
deixando uma lacuna em relação à pergunta de Antia sobre a morte do pai. Por que meu pai foi pescar sob forte tempestade? A partir daí, a situação de também desamparo em que se encontra Julieta a deixa imobilizada e, em sua mudez, faz com que seja amparada por Antia e Bea, adolescentes que tomam decisões onde Julieta era apenas orientada pelas comunicações feitas por elas. Fragilidades do sujeito frente ao desamparo por faltar as condições em lidar com questões tão difíceis como estas. Sexualidade e morte, onde uma não está sem a outra, e que, frente à morte, o simbólico não pode responder. Para seguir com essas questões que aparecem nas relações entre os personagens femininos, recorri ao capítulo 9 do livro de Norberto Ferreira, A Dimensão Clínica da Psicanálise, leitura que estamos desenvolvendo na escola às quartas-feiras, onde Norberto retorna a Freud e Lacan, dizendo que a angústia se liga a algo que chama desamparo ante algo, em frente de ou ante tal coisa, nem ao lado, nem atrás. E, neste sentido, a percepção é importante. A angústia é utilizada como sinal para qualquer situação que alguém possa se perceber em relação ao desamparo e cria posições a esse respeito. Diz ainda que o desamparo é constitutivo do sujeito. Trata-se de uma posição traumática que não se pode superar sem o trauma. E, nesse sentido, se uma situação significa desamparo, é o trauma. Pode ser frente a um perigo, onde o que está em jogo é a aniquilação do sujeito, a vida ou a morte. Lacan situa a angústia como sinal entre gozo e desejo. E o gozo para o sujeito sempre vai ser o gozo do grande outro. E por quê? Pergunta e responde Norberto. Pela condição mesma que se apresenta na angústia, onde o desamparo e a indefensão colocam de entrada o sujeito em uma situação de objeto em relação ao grande outro. Às vezes, são interpretações dolorosas que surgem, por referência ao dizer de Lacan, que o gozo do grande outro não é signo de amor, e onde o mal-entendido é estrutural com respeito ao objeto como protetor. Ou seja, se a interpretação sempre fosse segura ou inabalável, não haveria situação de desamparo, e a proteção do objeto se manteria. Isso pode nos indicar que o silêncio e a espera são o gozo de Julieta. Escrever para Antia é a forma de expressão do seu gozo. Falar da perda é entrar em contato com a dor e com a morte em vida. É perder algo que a constitui, sendo assim o silêncio a manutenção do seu gozo. Ao conhecer Lorenzo, herança de Ava, Julieta revive sua sexualidade. Contudo, não conta sua história e não revela a existência de Antia, nem mesmo quando desiste da viagem para Portugal. Lorenzo sabe e não sabe que existe algo e segue respeitando o silêncio de Julieta. Julieta enfrenta a dor e, ante a dor pela ausência de 13 anos sem Antia, torna legítimo e ressignifica todas as suas dores e perdas anteriores. Os envelopes vazios que recebe sem remetente marcam a ausência e presença de Antia, assinalando sua existência, que está viva, mas segue não querendo falar com Julieta. Ainda numa sequência contínua e rápida entre duas cenas, como Cássia lembrou, Julieta se vê mais uma vez frente às suas perdas e culpas,
quando se despede de Antia ao ir para o retiro. E no mesmo instante, quando Antia fecha a porta, né, e sai por essa porta, no mesmo instante surgem as imagens de Xuan e do homem de suéter preto. Diante da morte do filho mais velho, Xuan, o mesmo nome do pai, que também morre afogado como seu pai, Antia chama por Julieta, que vai ao seu encontro. Uma mistura de prazer e angústia com a carta da filha, desta vez revelando seu destino a partir de algo sendo dito, agora nas letras escritas no verso do envelope. Nesse momento, frente a mais uma perda, o filho da sua filha, seu neto, Julieta formula, quando diz a Lorenzo, a caminho do encontro com a filha: não vou perguntar-lhe nada, vou ficar ao seu lado. Com isso, segue na direção do silêncio, do que não tem nome, do desejo que não ousa dizer seu nome. E isso tem consequências nas escolhas que faz o sujeito frente às fragilidades próprias do desamparo. Será que Julieta seguirá com a manutenção desse peso do gozo que carrega? Parece. Termino aqui. Obrigada, Edmeia. As inscrições estão abertas para comentários, questões, tá? É só colocar no chat. Bom, enquanto o pessoal se anima, né? Ah, bom, então Iaci depois eu coloco, então. Iaci. Gostei muito da fala de vocês. As três falas foram muito importantes e muito próximas, bastante próximas daquilo que foi ocorrendo no filme. Agora, achei interessante porque Cássia colocou uma questão em relação às possibilidades que esse final trazia a respeito de Julieta, e Edmeia colocou outra, o que as duas parecem bastante próximas do que está ocorrendo ali. Se vocês pudessem falar um pouco mais, porque pensaram assim, acho que seria uma boa abertura de debate, né? Porque é interessante como ela responde a essas situações. Eu, quando vi o filme a primeira vez, o que me parecia é que havia uma economia, né? E que está em relação a toda essa questão do gozo, claro, mas uma economia nas palavras impressionante, né? Desde o início. A dificuldade para poder levar algo, quando ela fica diante daquele senhor que senta, né, na frente dela, ela fala, mas ela fala se poupando a tudo, né? Um silêncio, uma coisa que se transmite na própria palavra. Não sei, eu pensei nisso para iniciar o debate. Edmeia, posso falar primeiro? Claro, claro. Porque eu percebi na hora que a Edmeia falou, eu falei, eu acho que a Edmeia está falando o contrário do que eu disse. Mas... Não é contrário. Não, eu sei, mas eu estou usando aqui esse termo, porque eu falei numa possibilidade de mudança, e Edmeia falou numa possibilidade em relação à continuidade, né? E eu acho super interessante, porque talvez seja essa grande interrogação que a gente fica. Por isso que eu me pergunto isso no início, né? O que Almodóvar pretende ali? Por que eu pensei numa possibilidade de mudança? Primeiro, porque eu acho que tem uma diferença ali no modo com o qual ela aceita estar ao lado do Lorenzo, dessa vez agora sem mentiras, sem
omissões sobre a vida dela, ele está ali, sabe de tudo, foi ele que levou a carta para ela, foi ele que atenta a ela na questão quando ela diz, mas ela não me convidou. Aí ele fala, mas ela colocou o endereço, porque ela já tinha recebido coisas da Antia sem endereço, né? E além disso, eu também percebi um certo contraste, né, em relação a essa fala, que sim, é uma fala econômica, mas me pareceu um certo contraste com as falas dela na carta em relação ao preenchimento, em relação ao tipo de amor que ela tem pela Antia, né? Então, tudo que ela queria da Antia o tempo todo no filme era uma explicação, né? Era uma explicação. Então, ali, ao final, ela abre, me pareceu assim uma questão, né? Não vou pedir nenhuma explicação, só vou querer estar ao lado dela. Então, isso foi o que eu pensei para colocar essa abertura ali de possibilidade de que algo pudesse estar diferente em relação ao amor, tanto a aceitação dela do Lourenço, Uhum. como a aceitação dela numa posição diferente em relação à própria Antia, né? Porque é um momento de dor que ela está ali, eu acho que ela faz uma certa inscrição disso como outra coisa. Agora, o mais importante não vai ser ela, vai ser a Antia, né? Talvez, não sei. Foi mais ou menos o que eu pensei. Eu coloquei realmente a questão em relação a esse ponto, né, de fragilidade, né, em relação ao desamparo, né, que percorre, né, todo o desenvolvimento, né, do caminho que Julieta vai fazendo, né, durante a película, né? E frente às situações de perda, né? E de dor, né? Que ela sente. E, claro, que sabemos, né, que esse desamparo a que nos referimos, né, é um desamparo, né, constitutivo, né, é estrutural, né, e tem essa relação, né, com as questões do amor, né? Porque coloca o sujeito ali, no texto mesmo de Freud, né, Inibição, Sintoma e Angústia, né, coloca o sujeito ali em relação ao objeto protetor. Né? Freud diz que dá uma condição muito importante da gente poder falar dos diferentes movimentos que o sujeito vai poder fazer frente a esse desamparo, né? Que tem a ver com esse carinho e com esses mimos que a mãe, né, dá à criança, né? Que é amor. Né? E como cada um vai interpretar essa questão, né, frente aos equívocos e aos mal-entendidos do amor. Em relação a como eu finalizei, e eu faço essa pergunta, né, se ela vai seguir, né, com a manutenção desse peso do gozo, porque Julieta carrega isso, né? Ela realmente ela traz isso como um peso, né, durante todo o percurso, né, em que ela aparece nas diferentes situações, desde quando ela está com a mãe, né, com a mãe lá doente, com Alzheimer, e que ela se depara, né, com aquele sofrimento, com aquele olhar da mãe, e revive também ali, de certa maneira, já antecipando o abandono que ela vai sofrer mais adiante, quando o pai, né, está envolvido, né, com a cuidadora. Então, tudo isso vem carregado de muito gozo ali, né? De um peso muito grande. E eu fiquei realmente com essa questão, né? Será que quando ela diz que não vai querer perguntar nada à Antia, né? É uma possibilidade em relação ao que ela vai encontrar também
de uma fala de Antia em relação a ela, ou ela vai seguir dessa maneira? Porque o que nós verificamos também é que ela nada pergunta a Antia durante o filme, né? E Antia faz a única pergunta a ela, que foi a pergunta que fica a lacuna que ela não responde. Por que meu pai foi pescar sobre aquela forte tempestade? Né? E ela não pode responder ali. Né? E ela também nada pergunta a Antia quando a Antia volta, né, daquela viagem que ela faz com Ava para vender a casa. Né? Quer dizer, não há ali entre elas uma fala e uma resposta em relação ao que se passa entre as duas. Parece que é uma lacuna. Então, agora, eu acho que Antia, quando escreve nessa carta que a dor que ela sente, ela agora pode ver que é a mesma dor que ela imagina que Julieta sentiu, eu acho que abre uma possibilidade. Me parece que ali elas vão poder fazer alguma troca em relação, né, às perdas e às dores que possa possibilitar aí as duas, né, uma outra posição frente ao desamparo. Isso fica para a gente responder depois do filme. Eu me assim, Eu acho que ele deixa o filme continuando na quem cabeça sabe da o Almodóvar vai fazer aí Eu uma só queria segunda. chamar a atenção para uma coisa que acontece um pouco antes dessas cenas finais, que foi quando Julieta se deixa atropelar. Isso, eu estava lembrando disso, E eu Cláudia. acho que isso tem um significado assim, importante, porque Sim, me parece que é quando falha, quando cai as estratégias imaginárias lá que ela tinha ainda Isso. para fazer alguma manutenção ali desse gozo, né? E que aí ela se coloca talvez ali numa outra posição e algo se movimenta, chega ali uma carta, né? E isso me chamou muita atenção, né? Porque ela fez um acting out ali, ela fez um movimento, ela se deixou atropelar, e Sim. isso chama E muita atenção. e eu ainda acho que essa cena poderia ter sido um pouco mais traumática do que Almodóvar colocou. Eu acho que ela deveria ter levado uma trombada um pouco maior. Não que ela deveria, mas que eu acho que eu digo por conta do que eu acho que isso que eu falei, da conjunção desse momento, né? Porque ali o filme não mostra, mas para que isso tivesse podido ter um efeito mais forte, né? Uhum. O filme não mostra que ela quase morre. Porque, Parece que olha foi só uma só, machucadinha na testa. ela avistou que o Lourenço estava no outro lado da rua. Parece que teve É ali, verdade. pelo menos eu tive essa impressão, ela fez um endereçamento ali de algo, né? Mas ela estava muito ausente, né? Tanto Tava, que todo eu mundo se achei. assustou quando ela entra Uhum, para o meio da rua, assim. E é uhum, logo no momento seguinte que ela recebe a carta da sim. Antia. Por isso que Então tem eu essa achei que cena, esse choque é alguma coisa ali que faz também a algum possibilidade de alguma movimento. mudança. Isso. Sim. Uhum. Bom, o próximo é Isabel. Oi, eu também gostei muito dos trabalhos. E as quatro, né, destacaram o Silêncio, né, que até seria o nome do filme, mas não foi esse. Mas era o nome que Almodóvar queria dar. E eu estou pensando aqui que os grandes cineastas, os grandes, eles conseguem colocar nas filmagens pontos estruturais desse tipo, né? Por isso que Lacan e Freud vão a eles, assim como os grandes escritores, né? Um Shakespeare. Aí eu estava aqui pensando, né? Porque o que o Almodóvar consegue é colocar pontos no filme que são estruturais para a gente poder discutir essas questões. Por isso que a gente está. Cláudia, né, falou do psicanalista nele, a Cássia também, né? É uma coisa de genialidade. Aí eu pergunto, aí onde ela não falava, né, a gente não poderia dizer que são pontos onde o cineasta colocou algo, onde lhe, por exemplo, faltava algo a ser articulado, seria exatamente o ponto em que numa análise,
né? Porque ele marca os pontos onde algo precisa ser articulado para que se possa dizer, né, essas coisas, porque parece que fica com medo de dizer e como se a própria fala fosse trazer o problema. E não é isso, é que, como acho que Manuela falou disso, é que parece que falta alguma coisa ser articulada para que possa dizer desses pontos difíceis. É só isso, é para ver, para vocês discutirem isso que estava no trabalho, as quatro falaram disso. E faz um movimento reverso em relação à própria psicanálise e a essa chance, né, que um cineasta como Almodóvar nos dá, né? Ao mesmo tempo, os vestígios retornam, né? Sim. Os E vestígios daquilo do recalcado, né? Oi, fico Manuela. me perguntando também se essa dificuldade, né, Isabel, que eu acho que o Almodóvar aponta no filme, através das personagens, se também não tem relação com essa identificação ao objeto resto da própria Sim. Julieta, né, que o Lacan coloca, né, porque é algo de objeto que resta, mas no melancólico, quando Freud diz, é esse próprio sujeito, objeto resto, né? Esse enlutado na vida. Eu não sei se talvez a dificuldade maior aí teria, até pelo título, né, a diferença da melancolia com o luto, se não teria relação com esses pontos, né, onde nenhuma separação é possível. O próprio sujeito objeto resto aí, não consegue fazer alguma separação até para que se possa dizer algo e articular algo, né? É muito bom essa parte que você destaca no seu trabalho, porque se a gente fosse pensar, você falou disso no seu trabalho, né? Que Lacan aí coloca o objeto A, eu escutei, mas, por exemplo, o objeto A na análise é para ser produzido, então pode interrogar nesses pontos, né? No próprio ponto do trabalho da análise, interrogar algo para que algum dizer possa ser articulado. Não é isso que é uma análise? Ou pelo menos como Lacan fala, a articulação do desejo, né? Porque são pontos cruciais, lá como vocês marcaram, né? Desamparo, dor, e a melancolia ainda com essa dificuldade, né? Você trouxe a diferença de melancolia e depressão, Manuela, ainda com essa dificuldade, porque elas são diferentes, né? A melancolia tem dificuldades particulares para falar, né? Não sei se a gente poderia ver a Julieta como melancólica ou com uma depressão grave, Uhum, pelo que se passava mesmo. Bom, uhum. eu achei muito bom todos os trabalhos, essa parte também do trabalho da Manuela, que ela faz essa distinção, também é muito importante. É, Bom, era isso. Ah, eu, eu Cássia. podia falar alguma coisa? Assim, Sim, quando o Isabel estava falando, eu me lembrei que, na verdade, eu me lembrei de um conceito que não é muito, não tem da psicanálise, mas é aquele conceito da obra aberta, né? Porque tem a ver um pouco com o que a gente estava conversando com o Edmé em relação a aquele final do filme, né? E, por outro lado, essas ausências, eh, essas lacunas, essas dificuldades, elas não estão presentes no filme somente pela via da fala. Elas estão presentes no sim, filme em várias coisas, pela questão do tempo, pela questão que a gente fica, mas ela sim. é 12 anos, 13 anos, 13 anos. eu tinha tentado fazer a conta. Aí eu me lembrei, mas quando ela foi para o acampamento, ela foi com 12, com 13 ou com 9? Ou com 8. Porque lembra que ele fala quando ela tinha 9, É, ela estava pescando no barco com o pai, aí isso, pula para a cena do acampamento, é, alguns anos depois, né? isso. Então, a única conta que eu acho que. Depois a gente até vai fechando, mas são lacunas que vão ficando. É. Sim. E você sente que é programado, é dele isso, né? Essa coisa Sim. do filme, o primeiro nome que foi dado seria Silêncio, né? E eu Aham. não sei se vocês chegaram a ler, esse filme ele ficou engavetado por alguns anos, esse projeto. Porque ele ia primeiro tentar filmar no Canadá, depois tentou, o filme ia ser falado em inglês, depois ele foi tentar filmar em Nova York, também não deu certo. Aí uma das assessoras dele falou assim: Ué, mas por que você não localiza o filme na Espanha? Aí o filme ressurgiu
né? E ia realmente se chamar Silêncio. Então, eu acho que ele trabalha isso de diversas formas. Eu acho fantástico, Sim. né? E E é os um filmes filme dele, né? é um Os vários filmes dele, né? Ele aborda sempre questões assim, né? Que um psicanalista, um convite para a gente falar, para nós psicanalistas sim, falarmos. É um exatamente, traço de exatamente. Almodóvar, é um traço daquele outro Lars von Trier, Lars von La Trier. Vontier, também, né? Com aquela, como é que ele diz? Trilogia da depressão, né? Impressionante uhum, aquilo. é. Tem muitos E bons. ficam muitas coisas a serem faladas. E uma coisa só, Nos assim, permite porque falar, quando a né? gente vai preparar o trabalho para o filme, a gente não pode ver o filme só uma vez, né? A Ah, gente não. tem que ver várias vezes. E eu percebo que a cada vez que a gente vê É, o filme fica maior. Ele fica com mais Sim. coisas a serem trabalhadas. Tem vários E elementos, né? isso, muitos, muitos elementos. E a cada coisa que Manuela trabalhou, que Edmeia, que eu também trabalhei, a gente vê que são coisas que têm a ver e também são aspectos diferentes, né? Diferenciados, que cada uma pôde tomar no filme. Uma coisa assim que eu também me chamou a atenção, né, é a escultura da Ava, né, aquela escultura ah, fálica que percorreu todo o filme, que me é. parece que diz do lugar do Shoan, né, e por onde orbita essas mulheres, né? Uhum, E essa escultura também passou por todo o filme, pelos uhum. tempos, né, pelos dois tempos do filme, importante também. Bom, vamos passar a palavra para Ilma. É, eu fiquei pensando uma coisa, parabéns pelos trabalhos, muito bons os trabalhos, mas eu fiquei pensando uma coisa que quando eu assisti o filme e fiquei pensando, mesmo durante os trabalhos, que uma coisa que não se falou muito foi a respeito de uma característica para mim, que é um traço muito forte na Julieta e que se repete na filha, que é a fuga. A Julieta foge do cara do trem, é, é, ela foge em determinadas situações, tipo fugir do pai, fugir do próprio show, na hora que ela fala aquelas coisas, ela sai. Quer dizer, ela sempre está saindo, ela sempre está fugindo de um lugar para o outro, de uma casa para outra. Então, a fuga, de certa maneira, o filme toca na questão do suicídio, que não deixa de ser também uma fuga. E aí, e até parece que o livro onde estão os contos, o título é A Fugitiva, né? Runaway, Então, eu a acho que a fugitiva. fuga aí seria uma coisa interessante para se abordar em relação ao filme. Então, se alguém quiser falar sobre esse aspecto, eu acho que é um aspecto interessante. E eu Ilma, acho que, na verdade, aquela questão que foi colocada aí pela Edmeia, pela Cássia, é que realmente eu vi uma mudança, porque justamente na situação, quando ela recebe a carta da filha, ela vai ao encontro da filha. Uhum. Então, eu acho que é uma mudança em relação a essa fuga que ela apresenta em vários impasses na vida. É isso a pergunta. Ilma, e você falando aí, me veio agora assim, uma questão que eu acho que, de certa maneira, nós falamos da fuga, mas falamos da fuga em relação ao silêncio e aquilo que não é possível de ser dito pela Julieta. Porque todas essas situações que você lembrou foram situações que ela não tinha o que dizer aí. Ela não tinha o que dizer, eu não podia dizer. Né? Por exemplo, em relação ao homem, né, lá do vagão, ele diz a ela, né, ai, que bom que você está aqui, né? Eu quero conversar com você. A única coisa que ela disse, ela, não, mas eu não quero. E sai, que é o que você falou da fuga. Com o Sean é a mesma coisa. Né? O Sean diz a ela: não, mas eu só tenho uma relação de infância com a Ava, transamos algumas vezes. Ela vai, arruma os livros e ele pergunta: você não vai dizer alguma coisa?
e ela diz: não, eu vou dar um passeio e preparar minhas aulas. Então, me parece que essa fuga, estou pensando nisso agora, tem a ver com essa situação mesma, né? Onde ela, frente a essa fragilidade do desamparo em lidar com essas situações, né? Ela não pode dizer, né? Tem algo aí que ela não pode falar. E está bem, aí foge, né? Mas foge dessa maneira. Né? Me parece que ela foge pelo fato mesmo de não falar, foge com silêncio. Uhum. Acho que isso que a Emma falou, né, é importante mesmo, porque fico pensando que talvez isso tenha relação com a falta de suporte, né? Tanto Uhum. Julieta quanto da própria Antia, né? Uhum. Uma dá suporte à outra, né? Se faz suporte à outra, né? Então, acho que essa fuga está relacionada a esse não encontrar suporte, até para poder dizer da dor. Uhum. Aí parece que o Almodóvar ele misturou um pouco, ele pegou alguns elementos dos contos, né? Então a Julieta tem um pouco de todas as mulheres ali dos contos, né? Então, o Runaway, Fugitivo, então tem os elementos, sim, né? Daquilo que ela não dá conta, daquilo que ela não tem é, estrutura, né? Simbólica para poder elaborar, para poder dizer, e ela foge, me parece que faz sentido, sim. Sim, e me lembrei também de uma faixa que foi você que falou, Cláudia, mas no ponto onde ela, quando o Showa morre, ela cai, né? Ela cai em depressão ali, fica muito mal e não consegue nem tomar banho, se alimentar, né? A filha e a amiga da filha É, ali, cuidados que cuida. básicos, né? Que ela não conseguia fazer, não tinha suporte ali para exercer mínimos cuidados, nem a ela, muito menos dirigido à filha, né? Mas me lembrei da cena também da queda na rua, quando ela é atropelada, né? Assim, também tem uma queda ali, eu não sei, alguma coisa que fica por uma caída, né? Ela fica caída aí onde ela não encontra suporte, né? E o namorado está muito ali próximo, né? Então talvez seja uma possibilidade de suporte a ela, assim como foi lá a filha e a amiga da filha num outro tempo. Não é alguma coisa que ela não quis fazer, né? Alguma coisa que Uhum. ela não pôde fazer. Não, há uma impossibilidade. Sim. É, e assim, escreveu, né? Eu me inscrevi logo em seguida, depois que eu falei. Abre o microfone assim. Eu me inscrevi logo em seguida, depois que eu falei, porque me parecia que os trabalhos estavam, de uma certa forma, conversando entre eles, né? Tanto a apresentação quanto o trabalho da Manuela e o trabalho da Idmé e da Cássia em relação ao final. Mas da Manuela, eu queria ter falado lá naquele momento, mas acabou que não falei o trabalho da Manuela com a volta das cartas, né? Ou o trabalho, o filme movido pelas cartas. Aí fiquei pensando, né, por que você tomou as cartas? Me chamava atenção, né, isso. Porque carta em francês é letra. E tem a ver com esse objeto, né? A letra como objeto. Porque o que parece ali nessa personagem é que ela poupa as letras. Não sei, fiquei pensando nisso. E realmente o que fez movimento foram as cartas. É. Alguma coisa das cartas que faz com que algo se mexa para essa personagem, né? E aí Sim, queria colocar isso para você, Manuela, porque eu queria ter falado antes para vocês poderem trabalhar juntas, mas acabou que eu não situei isso. E queria sim, assim. situar, porque achei muito importante você ter trazido todo o movimento pelas cartas, né? Lettre, letra, carta. Alguma possibilidade ali de dizer algo, né, para essa moça. Uhum. Eu vi dessa forma, né, vendo o filme, achei que as cartas são possibilidades de encontros, né, reencontros,
porque também foi a possibilidade do Sean reencontrar ela, foi através de uma carta. Ele envia uma carta para o trabalho. Sim, Ele só tinha o endereço do trabalho, da escola que ela trabalhava, né? ele só sabia o nome da escola, Na né? escola, sim, sim. E por ali eles se reencontraram, por essa carta que ele envia a ela. E depois a Julieta começa a escrever, dirigida à Antia, né? Dizendo do que se passou, dizendo de como ela foi afetada. Então eu vi essas cartas como possibilidades, alguma abertura, O né? filme é a carta, né? Uhum. A carta que ela escreve para a tia é onde se passa o filme, né? É onde é Sim. possível contar o É que se onde passa, né? ela começa, por isso que eu acho que traz essa possibilidade, é onde ela inicia isso. O modo como ela define o amor que ela tem pela tia naquela carta dela é impressionante, aquelas palavras que ela fala, né? Sim. Então, ali é que há um certo movimento e que culmina com a carta da Antia para ela, né? Então, Sim, e eu tem fiquei essa pensando carta também que a do carta era Shoa, uma a possibilidade. carta dela e que, na verdade é uma carta mais para ela mesmo, né? Ela não vai nunca Uhum, entregar aquela carta para a Antia. uhum. Ali é uma coisa que ela escreve para ela, né? Para poder talvez lê-la, não sei, né? Porque depois ela até pega aqueles livros, que foi um negócio enorme, e ela pergunta para o Lorenzo se ele quer ler e depois jogar fora, alguma coisa assim. Mas eu também É, verifiquei a carta como uma possibilidade, só porque eu me lembrei disso, né? Dela não, um ensimesmamento dela ali também, né? No filme, ela com ela mesma, nem o parceiro entra ali nisso, ele não sabia que ela tinha uma filha, Ela né? esconde E no dele. que ela Ela não comenta escreve, nada. não, não, e a carta também fiquei pensando como uma possibilidade dela sair desse ensimesmamento, onde ela fica ali, ela com ela Uhum. mesma na dor dela, Sim. na culpa, né? Então eu vi também como uma possibilidade aí mesmo de abertura ao outro. E acho até assim, É, cara, eu acho que eu discordo num ponto quando você fala de que ela escreve para ela mesma. Mas aí eu fiquei pensando, eu acho que ela endereça o outro, por isso que eu vi também como uma possibilidade, mesmo que Não, não com seja. certeza, tem um endereçamento à filha. Eu digo que ela escreve para ela mesma como um efeito, Uhum. entende? Como um efeito. Não é que ela escreve que ela não. Que é óbvio que ela endereça para a filha, né? Isso aí, com certeza. e assim, você falando agora, também me veio essa questão. Aliás, isso, conforme eu também fui trabalhando, eu pensei nisso, mas não entrei por aí. Mas é porque a carta, lettre, é o feminino, né? Então, também veio também, né, toda a carta todo o percurso da carta, que conforme ela vai escrevendo, Julieta vai escrevendo. E, aliás, todo o filme fala de morte e sexualidade. Né? Uhum. Isso é por aparece. isso que ficou muito interessante o que É, você disse a respeito do final e o que Cássia falou a respeito do é, final. é. Porque as letras é o que pode também manter toda a questão do gozo e também pode ser aquilo que possibilite a Fazer uma saída, passagem, né? Sim, uma outra volta, né? sim, Então ficou então, muito bom, como sim. vocês duas colocaram, e como a Manuela trouxe, né? Que pelas cartas, Uhum, pela lettre, né? é, É, e teve todo o filme ali. aham, uhum. Bom, a gente ainda tem a Leila para fazer os comentários. Quer ver seu áudio, Leila? Tem? Leila, Sim, sou eu. olá. Olá, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, essa oportunidade que vocês me deram e está sendo ótimo. A hora que abriu e falou assim, façam as suas perguntas, eu fiquei meio atormentada, assim, meio atordoada. O que foi falado foi tão rico, e que não, eu esqueci de pensar quais seriam as minhas questões, porque à medida que iam falando, parece que a minha mente ia se abrindo para tantos lugares, para tantas possibilidades de pensamento. E depois, ainda ouvindo vocês falarem, parece que tem uma infinidade de filmes dentro de um único filme. Aí vocês apontam Uhum. a situação e eu falo assim, gente, mas se eu levar isso em consideração, aí eu já reposiciono todo o meu pensamento. E então, assim, foi maravilhoso, porque vocês me deixaram extremamente inquietas aqui. Foi muito provocativo tudo isso que eu ouvi, foi muito bacana. E, mas eu queria fazer alguns comentários breves assim. As cores de Almodóvar, né? Que
que são muito intensas, né? O peso das estátuas, das estatuetas que a Ava fazia, que eles também avisaram, é pesado, né? Então, se faltava palavras, não faltava intensidade ali de afetos. Tanto é que mexe muito com a gente, pelo que eu estou vendo aqui, poderíamos passar mais horas e horas pensando e falando sobre essas questões aí, né? E aí eu lembrei também da música do Chico, que ele fala assim, eu até anotei aqui, a saudade ao revés do parto. Então, parece que nutrir essa saudade e essa falta da filha é mantê-la dentro dela, né? Mantê-la no útero da própria mãe. Então, é quase que um encontro com esse objeto perdido, né? Mesmo que pela dor. Aí eu pensei nessa questão desse objeto A que fica mantido ali no ápice dessa dor. E ainda na música ele fala, né? É a fisgada no membro que já perdi. Aí que reforça essa minha ideia desse objeto A, esse objeto perdido, né? Então, parece que tudo isso que vocês falaram, né? Que eu fui pensando nisso. Então, essa fisgada nesse objeto perdido, nesse objeto A, né? Esse luto, essa fixação em algum lugar. Se a gente está falando de fluidez, também fala de fixação. Outra coisa que eu achei muito bacana é isso, né? Isso vai levar para um caminhar aí da história, isso vai deslanchar para algum lugar, isso, elas vão só se unir nessa dor e vão se fixar ali mais um pouco, né? Vão fazer um pacto de dor ali as duas. Então pode ser uma coisa, pode ser a outra, pode ser tudo, né? E eu gostei muito das conversas aqui que vocês foram tendo, porque é isso, deixou em aberto para poder pensar qualquer coisa. Então não há um direcionamento. E, bom, enfim, foi muito bom estar com vocês aqui hoje à noite. Foi uma sexta-feira maravilhosa. Obrigada por isso. Obrigada por seus comentários também, que enriquecem, né, o nosso trabalho. Claro, claro. Obrigada. Vamos nas nossas considerações finais. Se gostarem de colocar mais alguma coisa. Eu vou ver o Então, filme de novo. Quero ver o filme de novo é isso. depois de As hoje. É discussões uma nos boa ideia, ver reconduziu mais uma ao vez. filme. É isso. Vamos ver novamente. Então, obrigada a todos, obrigado pelos trabalhos, obrigado aos Boa noite. presentes, boa noite e até a Obrigada a próxima todos sessão pela clínica. presença. Até a Até a próxima. próxima. Boa Tchau. noite. Boa Tchau, noite. tchau, Boa gente. noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, obrigada. Tchau.